Boa noite, meus irmãos. Queria pedir que vocês abrissem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11, nós vamos fazer a leitura do versículo 19 até o 26. Enquanto vocês procuram, eu aqui quero manifestar a minha gratidão, especialmente ao pastor, por confiar esse lugar, por me ceder a oportunidade e agradecer, já que o tema hoje é bondade, por sua bondade em saber o quanto isso significa para pessoas para que algumas pessoas como eu ocupem esse lugar. Queridos, Atos 11, 19 até o 26. Então eu me propus a falar sobre 4 virtudes que o cristão precisa ou aprender. Aprender ou reaprender. Eu acho que isso acaba dizendo respeito a todos nós, como vocês vão ver ao longo dessa meditação. Comecemos então pela leitura do texto. Diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler é o relato do surgimento da igreja em Antioquia, uma cidade grega que tinha uma população significativa de judeus. Esse texto, esse relato bíblico tem como protagonista Barnabé, homem de virtudes raras. Na verdade, José era seu nome, mas ele veio a ser chamado Barnabé como um apelido, como um epíteto, que deriva da palavra que descreve, olha só que interessante, o ofício do Espírito Santo como consolador, conselheiro, ajudador. Alguém chamado para ficar ao lado de outrem a fim de ajudá-lo. Barnabé parece ter como o sentido que mais expressa o seu nome a expressão filho do encorajamento, porque na sua essência estava o ajudar, o conselhar, o consolar e o encorajar as pessoas. E agora vocês perceberam que nessa narrativa ele foi apontado como homem bom. Então essa é a palavra que vai receber a nossa atenção nessa noite. Barnabé foi apontado como homem bom. Por quê? Sobretudo pelo seu cuidado com as pessoas, pelo valor que ele atribuía a cada uma delas, pelo esforço em servir, em ajudar e incentivar essas pessoas a continuarem firmes em Deus. Por isso, ele foi chamado de homem bom.
nada mais do que uma confirmação do seu apelido, Barnabé, ajudador, encorajador. Agora, queridos, eu chamo a atenção de vocês para o fato de que bondade, que aqui está sendo mostrado como uma característica, como uma peculiaridade de Barnabé, bondade é algo incomum de se encontrar, até mesmo nas Escrituras. Onde você leu a Bíblia chamando alguém de bom? Não é tão comum, mas a Bíblia fala. E essa é justamente a justificativa da escolha desse tema. Bondade é algo incomum de se encontrar. E preste atenção, segure-se na cadeira, aperte o cinto de segurança, porque na igreja de hoje, há crentes que não cultivam a bondade, não se importam com a bondade, não valorizam a bondade. Podem ser meticulosos quanto às regras, mas as cumprem sem bondade, sem sentimento, sem coração. Podem ser até super crentes no exterior, no lado de fora, mas não há coerência alguma com aquilo que está acontecendo e se desdobrando no lado de dentro. Esses crentes podem ter até aparência de bondade, mas são competitivos, vaidosos, capazes de espizinhar os outros para alcançar os seus objetivos. Podem ser gentis aqui na igreja, mas truculentos, arrogantes, monstros ao tratar com as pessoas que estão do lado de fora, seus empregados, sua própria família. Podem ser cristãos, mas jamais poderiam ser chamados de bons. São estúpidos, ignorantes, grosseiros, egoístas, amigo dos jeitinhos, furadores de fila, espertinhos, aproveitadores. A minha reflexão hoje é essa: o quanto nós, crentes, somos assim. O quanto disso que eu acabei de descrever tem na gente. Eu confesso para você, e faço questão de fazer isso, que eu não sou modelo de bondade. Não sou de jeito nenhum. Mas eu quero convidar vocês a refletir sobre esse tema e apresentar uma pessoa que vale a pena ser seguido como exemplo. Seu nome é Barnabé. Amém? E eu convido vocês a fazer essa reflexão a partir de 3 perguntas. 3, como todo bom pregador batista agora. 3 perguntas. Primeira pergunta: o que esse texto ensina sobre bondade? Bondade, irmãos, é um critério da escolha para ser usado por Deus. Você pode olhar aí no verso 22. A bondade de Barnabé foi o motivo de Deus escolher para ir a Antioquia. Deus o preferiu aos 12. Não veio Pedro, não veio Mateus, Filipe, foi Barnabé. E vocês vão ver que foi a bondade de Barnabé que fez com que Deus o escolhesse para ir a Antioquia. O que esse texto ensina sobre bondade? Bondade é uma virtude colocada ao lado de ser cheio do Espírito Santo e de fé. Por favor, olhem o versículo 24 e projetem aqui o versículo 24. A bondade é colocada ao lado de ser cheio do Espírito Santo e de fé, porque diz assim: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Queridos,
Essas 3 virtudes são virtudes que andam juntas, que precisam uma da outra e que não se manifestam em plenitude quando estão sozinhas. O crente cheio do Espírito é naturalmente bondoso e acredita que a sua oração pelos outros nunca é em vão. Por isso que é colocado bondade, cheio de plenitude do Espírito e fé, lado a lado. O que esse texto ensina sobre bondade? Bondade, escute isso, é virtude que eventualmente precisa estar na frente para que Deus cumpra os seus propósitos. Observem que a ordem das palavras do texto demonstra exatamente isso. Ao descrever Barnabé, diz que ele era bom, cheio do Espírito e de fé. Isso não é coincidência. Quem estuda a Bíblia sabe que isso não é coincidência. As palavras têm lógica, as palavras têm sequência. Basta você ler os evangelhos que você vai ver que os nomes são sempre apresentados na ordem de importância. Quando se descreve os apóstolos, começa Pedro, Tiago e João, é sempre assim. Bondade é uma virtude que eventualmente precisa estar na frente de ser cheio do Espírito e de fé. Para Antioquia, pessoas cheias do Espírito e de fé não seriam suficientes. Precisava de alguém bom, que preferisse pessoas a regras e costumes para que pudesse aceitar a conversão de pessoas totalmente diferentes dos judeus. E se eu me dou por conta disso, de que a bondade tem toda essa relevância, eu me faço uma pergunta e compartilho com vocês da mesma. Quanto do nosso esforço como igreja é frustrado, não por falta do Espírito, não por falta de fé, mas por falta de bondade? Essa pergunta é obrigatória que a gente se faça para conseguir entender o que esse texto quer nos ensinar. A segunda pergunta que eu quero fazer esta noite é essa: o que acontece quando a bondade anda junto com a plenitude do Espírito e a fé? Que é o que o texto diz. O que acontece? Deus alcança os improváveis, aqueles que estão naturalmente distantes da fé, como os pagãos que residiam na cidade de Antioquia, com herança tanto grega, quanto egípcia, quanto romana, com toda aquela carga negativa de costumes e cultura. Deus alcançou essas pessoas. A bondade recebe destaque no texto aqui, e foi decisiva para a salvação dos pagãos. É o que dá a entender. Precisou do Espírito Santo para que eles fossem salvos? Sim. Precisou de fé? Claro. Mas a bondade precisou chegar primeiro. Você pode dar glória a Deus? Quando a bondade anda junto com a plenitude do Espírito e fé, nós temos alegria com o sucesso e o crescimento dos outros. Olhem que o texto diz que Barnabé se alegrou ao ver o resultado do trabalho dos pregadores e atestou o seu sucesso. O relato bíblico que nós estamos refletindo, sobre o qual nós estamos trazendo essa reflexão,
diz que pessoas que foram dispersas pela perseguição que foi suscitada após a morte por apedrejamento de Estevão, essas pessoas se espalharam pelo mundo e foram pregando. E lá em Antioquia chegou um grupo desses que pregaram. Mas o texto não diz quem são. Não cita nem os seus nomes. Mas quando Barnabé chegou lá e viu, ele se alegrou com o sucesso da pregação daquelas pessoas sem nome. Olhem para mim, na igreja e no ministério, muitas vezes a reação ao ver o sucesso do outro não é a alegria, é a inveja, o desmerecimento, a autopromoção. Isso é estranho e incoerente com o Evangelho, mas é fato incontestável, realidade evidente na igreja dos nossos dias. Porque é muito provável que, se essa história se repetisse hoje, o que chegasse por segundo quisesse tomar um lugar de promoção, quisesse dizer: agora chegou Barnabé e agora as pessoas vão se converter e agora tudo vai dar certo. Não. Barnabé se alegra ao ver a graça de Deus que alcançou aquelas pessoas por intermédio de pregadores anônimos. Amém? Quando a bondade anda junto com a plenitude do Espírito e a fé, há contentamento em ficar no lugar que Deus nos coloca, ainda que seja em segundo plano. Isso também é muito interessante. Barnabé, diz o texto, que ele saiu, foi até Tarso, buscou Paulo e deu oportunidade para Paulo. E os capítulos seguintes diz que Paulo ocupa o lugar de liderança como pregador aos gentios, e Barnabé passa a ocupar o segundo lugar. E esse texto ensina que quando há espírito, fé e bondade, há contentamento em ficar no lugar que Deus nos coloca, ainda que seja no segundo plano. E por fim, quando a bondade é colocada ao lado do espírito e da fé, as pessoas veem Deus na vida da gente. Vocês viram que o último versículo da nossa leitura, o 26, diz assim: que foi em Antioquia, uma igreja incipiente, recém-começada, que os cristãos foram chamados que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E provavelmente foi isso que fez que os pagãos os vissem e os chamassem de cristãos. O fato de ver a bondade e ver Deus na vida deles. E eu saliento isso porque, escute isso, de novo, aperte o cinto de segurança. O orgulho de ser salvo e a arrogância do crente, eventualmente evidente em alguns entre nós, afasta as pessoas. Quando a gente assume uma postura de superioridade, de que apenas nós conhecemos a verdade, e que nós somos os detentores das chaves do céu, isso afasta as pessoas e não aproxima. A terceira e última pergunta, e a mais importante para a nossa reflexão hoje é: o que nós precisamos ter ou fazer para sermos bondosos, como esse texto está tratando? Primeira coisa que a gente precisa fazer ou ter é se esforçar para olhar ao redor. Vou dizer de novo: se esforçar para olhar ao redor. O texto diz que Barnabé viu. Só vê quem está atento, quem está de olhos abertos para ver.
E eu pergunto, o que você vê quando você chega no trabalho? O que você vê quando conversa com as pessoas? O que você vê quando anda pelas ruas? O que você consegue enxergar quando está na fila do supermercado? Especialmente se tem aquela caixa que está aprendendo. Eu estou falando, o que a gente precisa ter para ser bondosos, para sermos bondosos? Esforço para olhar ao redor. Aí eu pergunto novamente, o que você vê? Vou ampliar. O que você vê? O que você enxerga? O que você percebe quando vê um carro que para à sua frente para pegar a mesma vaga no shopping? O que você vê? Quando um carro está na avenida, sabe aquela colateral, para entrar numa movimentada. Aí a pessoa está lá esperando que alguma boa alma deixe passar. O que você vê quando enxerga esse carro parado ao seu lado? Eu não estou querendo responder para ninguém. O que você vê quando alguém precisa de carona, mas está indo para a direção contrária que você vai? Queridos, o que você e eu vemos nessas situações? Será que os nossos olhos estão realmente abertos para ver o que está acontecendo ao nosso redor? Será que há alguma coisa em nós para reagir adequadamente a essas situações descritas agora? Ou em nós acontece de ficar esbravejando e xingando a pessoa que meteu o carro na vaga antes de você? Ou você vê que o carro está parado no lado e o da frente arrancou, você arranca rápido para encostar e não deixar espaço para ele entrar? Graças a Deus que eu disse no início, eu não me coloco como exemplo. Porque umas 2 ou 3 semanas atrás, um motoqueiro cruzou a minha frente. E eu respirei fundo, passei por ele. Quando passei por ele, eu dei uma olhada e fiz assim, que ele estava fazendo isso. E aí ele olha para mim e faz outra cara feia. E eu penso comigo, para aqui do meu lado para ver o que vai acontecer. Então eu me incluo. O que você e eu estamos vendo quando andamos pela vida, quando estamos caminhando por aí? Para a gente ser bondosos, precisamos esforço para olhar ao redor. Não é muito fácil fazer isso. Segundo, o que nós precisamos? Enxergar a nossa própria miséria e necessidade. Para a gente poder ser bondoso, a gente precisa enxergar a gente mesmo. Sabe por que Barnabé conseguiu ser bondoso com aquelas pessoas? Porque provavelmente ele se viu naquelas pessoas. Barnabé era judeu, levita, mas natural de Chipre, cidade pagã. Ele estava acostumado com aquilo. Ele vê os costumes dele mesmo naquelas pessoas diferentes. Ele se enxerga naquelas pessoas. E escute, quando a gente consegue se enxergar nossas próprias falhas, nossa própria sujeira, somos mais bondosos com os erros dos outros. Agora, quando nós esquecemos de quem fomos,
ou somos, a gente desmerece, desfaz dos outros e dificilmente conseguimos ser bondosos. E aqui eu abro um parênteses para dizer algo interessante. Há uma grande verdade nos evangelhos, muitas vezes pervertida pela nossa religiosidade. Qual seja, o evangelho é para nós. Você pode dizer isso? O evangelho é para nós. Nós somos os pecadores. Nós somos os carentes de Deus, carentes do seu ensino e da sua correção. E nós precisamos nos enxergar para que a gente consiga tolerar, aceitar e entender a fraqueza e o pecado dos outros. O que a gente precisa ter ou fazer para ser bondoso? Não deixar que a crítica e o julgamento andem na nossa frente. Barnabé, olhem, foi totalmente diferente de Pedro numa situação semelhante, porque Pedro foi o primeiro judeu a pregar para os gregos e pagãos, e Pedro estava em jejum, no terraço da casa do crente, à vontade, meditando, e Deus queria que ele fosse pregar para Cornélio e os gregos, e Deus vai lá, não sei o que acontece até o momento, mas Deus decide mandar uma visão para Pedro, que desce um lençol cheio de animais esquisitos, e vem a voz do céu e diz assim: mata Pedro e come. E Pedro não entende, diz assim: não tem nada a ver com isso, Senhor, nunca comi linguiça de porco, nunca comi salsicha, nunca comi nada dessas coisas. Aí Deus manda a visão 3 vezes, porque ele queria dizer: Pedro, não considere imundo quem eu purifiquei. E aí fala para ele: levanta-te, porque tem 2 pessoas aí fora que vieram te buscar para te ir lá pregar para os gregos. E Pedro levanta num espírito de crítica e desce lá embaixo e pensa, e o Espírito fala de novo: não temas em ir com eles, como que dizendo assim: vai Pedro, eu estou te mandando. E Pedro vai, mas ele não vai sozinho, ele leva 6 pessoas com ele, porque para o judeu toda a palavra, as testemunhas precisavam ter 2 ou 3, então Pedro leva o dobro de testemunhas necessárias para dizer assim: ó, não tenho nada a ver com isso. E ele chega lá e o texto dá a entender que Pedro vai e prega de má vontade, mas mesmo assim Deus tem misericórdia do Cornélio e da sua família, e salva e derrama do seu Espírito Santo. Agora com Barnabé é diferente, ele não deixou a crítica e o julgamento ir na frente dele. Barnabé é aquela pessoa que tinha um coração dilatado, pronto para acolher as pessoas sem preconceito. Barnabé é aquele tipo de pessoa que abre a porta dos céus para todos. E escute, não é possível fazer o bem com espírito de crítica e condenação, não é possível, a gente não consegue. O que é preciso ter ou fazer para sermos bondosos? Acreditar nas pessoas e continuar acreditando, até que realmente essa pessoa dê sinais de que não merece a nossa confiança. O nome Barnabé dado a José é a comprovação dessa verdade, porque ele era o filho do encorajamento. Ele sempre encorajava as pessoas. Ele foi aquele que não desistiu de João Marcos, o seu primo, quando ele desistiu de ser missionário com eles. E Paulo disse: não quero mais esse cara com a gente. Barnabé disse: mas eu quero dar mais uma chance para ele. Barnabé foi aquele cara que, quando todo mundo estava com medo de Saulo de Tarso, recém-convertido, foi ele que se aproximou de Saulo e apresentou aos 12. E foi ele que foi lá em Tarso buscar
Saulo para introduzi-lo no ministério. Por isso, o que precisamos para ser bondosos? Acreditar nas pessoas. Não tenha medo de dar mais uma chance. Não tenha medo de ser o segundo. Não tenha medo da outra pessoa que você está ajudando eventualmente crescer mais do que você. Porque cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. E ninguém pode ter aquilo que do céu não lhe for dado. João disse no capítulo 3, versículo 27 do Evangelho de João. João Batista disse, não o João Evangelista. Queridos, eu quero repetir para vocês. O que precisamos ter ou fazer para sermos bondosos? Esforço para olhar ao redor, enxergar a nossa própria situação de necessidade, não deixar que a crítica e o julgamento andem na nossa frente, acreditar nas pessoas e continuar acreditando sempre que for possível. Amém? Eu queria que você ficasse em pé e que os músicos viessem fazer um barulho aqui atrás. Porque a minha conclusão ainda vai a alguns minutos, eu não termino tão cedo assim. Queridos, escute o que eu gostaria de lhe dizer, inspirado por Deus na conclusão dessa reflexão. A bondade, ela é despretensiosa, mas está continuamente à espera de uma oportunidade. Porque em Antioquia, os pregadores eram desconhecidos, e o homem que foi para dar início àquela obra, não foi um dos 12, foi apenas um homem bom, mas a bondade sempre está à espera de uma oportunidade, porque Antioquia veio a ser a igreja mais importante dos primórdios, principalmente depois que Jerusalém foi destruída. Antioquia se tornou a base, o centro de propagação do Evangelho para todo o mundo, e começou com pregadores desconhecidos, porque a bondade é despretensiosa, mas ela está continuamente à espera de uma oportunidade. Queridos, Deus usa a nossa bondade tanto quanto usa a nossa espiritualidade e a nossa fé. Eu queria que você saísse daqui com essa certeza, saísse daqui com a convicção de que ser bom não é em vão, que ser bom é algo que deve fazer parte da nossa vida, que ser bom não é perda de tempo. Queria que você saísse daqui com a convicção de que há momentos em que a nossa bondade deve preceder todas as nossas apresentações religiosas. E eu queria contar uma história para vocês, para ilustrar isto. Há alguns anos atrás, poucos anos antes de eu vir para Palmas, nós viemos em 2013, então, sei lá, 1, 2, 3 anos antes. Eu estava junto com a igreja no batismo, na beira do rio, e como pastor a uma certa distância, não era eu que estava batizando aquele dia, então a uma certa distância, olhando as pessoas entrando e saindo, e grato a Deus por tudo aquilo que eu estava vendo.
e de repente uma pessoa sai da água e caminha e chega muito perto de mim. E quando chega perto de mim, me cumprimenta: pastor, tudo bem? E eu não conhecia aquela pessoa. Aí uma irmã, que era a esposa do obreiro responsável por uma das congregações, chegou para mim e disse assim: você sabe quem ele é? Eu disse: não. Ela disse assim: foi você que ganhou ele para Jesus. É. Achei que numa visita, numa pregação, não. E ela disse assim: sabe como? Não sei. Aí ela contou a história que eu repito aqui na ordem certa, para você entender. Um dia a Miriam chamou uma pessoa para fazer uma faxina lá em casa. E essa pessoa foi e levou a sobrinha junto, que estava grávida, tinha aquela barriga visível. E quando essa pessoa que foi fazer a faxina levou uma mulher grávida, quando a Miriam olhou, disse assim: por que tu trouxe ela? Olhando aquela barriga e preocupada com a gravidez dela. E ela disse assim: não se preocupe, ela só veio para ficar comigo, e a senhora só vai pagar uma faxina, uma pessoa. A Miriam não estava preocupada com isso. A Miriam estava preocupada que aquela menina trabalhasse estando naquele estado, né, de gravidez já avançada. E a Miriam disse que aquela menina ficava ao lado da sua familiar, não sei que parentesco era, e ficava ajudando em todos os momentos naquilo que podia fazer. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu notei foi aquela menina com aquela barriga. E eu disse para a Miriam assim: o que essa menina está fazendo aqui? Fazendo faxina. Aí a Miriam me conta a história: foi a outra que trouxe, eu não pude fazer nada. E o que nós vamos fazer? Ela está ajudando. E eu não sei, porque às vezes a gente quer ser bom e acaba excedendo, ou acaba sendo usado pelas pessoas, e tu fica naquele conflito. Ela disse que não queria nada. E eu olhei para a Miriam e disse assim: vamos fazer o seguinte, pega o dinheiro que tu paga para uma faxina, vai numa lojinha, compra roupinha de bebê, traz e dá de presente para ela. Não diz que é pagamento, mas dá de presente. E se tem alguma roupa aí da Isabela, dá de presente para ela. E assim a Miriam fez. Quando essa menina voltou para casa com as roupinhas de neném e entrou dentro de casa e mostrou para o marido que odiava crente, e ele perguntou: da onde tu tirou isso? Ela disse: eu ganhei. E ele: ganhou? Sim, eles eram de uma vila bem da periferia e pobre. Ganhou tudo isso? Ganhei. E ela disse assim: e sabe quem me deu? Não, uma família de crente. E ele disse para ela: se isto é ser crente, eu também quero ser crente. E a partir dessa experiência, ele se converteu. E eu só fui saber disso naquele dia. Isso ilustra que às vezes a bondade deve preceder todos os nossos pedigrees religiosos, todo o nosso currículo de crente. Por isso eu faço um desafio para você: que oportunidade nós podemos dar à bondade em nosso dia a dia? Feche os seus olhos e pense sobre isso. Que oportunidades eu e você podemos dar à bondade no nosso dia a dia? O que a gente pode fazer a partir de hoje, a partir de amanhã, se a gente andar por aí, olhando de fato ao nosso redor, o que está acontecendo, os movimentos, as pessoas que entram e saem, e querendo encontrar ali a oportunidade para a bondade. O que pode acontecer se a gente der a oportunidade e olhar para a pessoa que é desprezada e que tem os seus vícios, os seus pecados, os seus estigmas, e nos enxergar nessa pessoa e entender que um dia nós fomos assim,
que nós ainda somos assim, carentes do amor, do perdão e da correção de Deus? O que pode acontecer se a gente dar a oportunidade para a bondade no nosso dia a dia e a gente caminhar por aí sem crítica, sem julgamento, mas de coração aberto, pronto para aceitar, para ajudar? O que pode acontecer se a gente acreditar nas pessoas? Porque a gente vive num mundo em que ninguém mais acredita em ninguém, e a gente nem sabe quando é bom acreditar ou quando é ruim acreditar. A gente não sabe quando pode dar alguma coisa para alguém ou não pode dar. Porque uma vez eu dei um dinheiro para um cara que chegou todo com cara de sofrimento, para falar rápido, dei o dinheiro para ele, ele virou as costas para mim, na minha frente, e foi até o outro que estava sentado no chão com uma garrafa de cachaça e disse assim: consegui mais um dinheiro. Eu quase bati nele aquele dia. O que vai acontecer se a gente conseguir acreditar que a bondade tem esse poder que Deus está dizendo que ela tem? A bondade não faz acepção de pessoas, ela não tem preferência, não tem tempo, não tem idade. Qualquer um pode ser bondoso, qualquer um de nós pode ser Barnabé.